Nessa parte 4, vamos voltar aos circuitos e vamos estudar o circuito RL. Então, esse é um circuito que apresenta resistor e indutor. E nessa aula nós vamos estudar o comportamento desse circuito livre, então não apresentando fontes. Nos próximos exemplos, nós vamos introduzir novos elementos no circuito, que são chaves. Então aqui eu estou apresentando duas chaves. Então a primeira é a SPST, Single Pole Single Throw. É uma chave que apresenta dois terminais, aqui o terminal A e o terminal B. E essa chave aqui ela pode interromper ou não aqui o contato elétrico entre esses dois terminais. Esse é o símbolo usual utilizado. Nesse caso aqui nós temos uma chave que está fechada, então está permitindo a passagem de corrente de A para B. E aqui temos uma chave aberta, então não permite passagem de corrente de A para B. A indicação que eu vou utilizar, T igual a T0, e esse símbolo, significa que essa chave vai se abrir em T igual a T0. Para T menor que T0, essa chave está nessa posição aqui, fechando o contato entre A e B. Nesse caso aqui, em T igual a T0, a chave vai fechar. Então ela está aberta antes de T igual a T0. A outra chave é a chave SPDT, Single Pole Double Throw. É uma chave que apresenta três terminais, A, B e P. E essa chave permite a passagem de corrente de P para A ou de P para B, conforme a posição aqui do mecanismo interno. Então, nesse diagrama aqui nós temos passagem de corrente de P para A. E nesse caso aqui temos a passagem de corrente de P para B. O símbolo aqui indica que em T igual a T0, essa chave vai comutar de posição, conectando P e B em T igual a T0. E aqui a chave vai comutar de posição em T igual a T0, conectando P até A. Nesse curso, nós vamos assumir que essa comutação é instantânea. Tá? Então nós vamos assumir que a chave passa dessa posição aqui para essa aqui, por exemplo, de forma instantânea. Então, não haverá nenhum instante de tempo em que P não esteja conectado ou a A ou a B. Da mesma forma, essa chave aqui, nós vamos assumir que tem um comportamento ideal, então nós não vamos modelar a possibilidade de ocorrência aqui de uma abertura de um arco elétrico. Então, no instante que essa chave se abre, há interrupção imediata do contato entre A e B. Vamos então considerar o seguinte exemplo para a apresentação dos conceitos. Então nós temos um circuito que apresenta uma fonte de corrente IS constante, tá? E essa fonte está conectada a um circuito RL através de uma chave aqui nessa posição. Então vamos assumir que a chave está nessa posição por um tempo muito longo e ela muda de posição de A para B em T igual a T0. Então a partir de T igual a T0, essa chave passa a ficar nessa posição aqui, esse contato aqui é interrompido, e então nós teremos apenas um circuito RL aqui desconectado dessa fonte. Ele pergunta qual que é o valor da corrente e de L para todo T, para T menor e maior que T0. Então vamos analisar esse circuito em duas situações, antes e depois aqui da comutação dessa chave. Vamos considerar então primeiro o circuito para T menor que T0, antes da comutação da chave. Então a chave ainda está conectando a fonte corrente ao circuito RL aqui. No enunciado foi mencionado que essa fonte ela é constante, então o valor dessa fonte não varia ao longo do tempo, e ela está atuando no circuito há muito tempo. E isso é uma informação bastante importante para nós. Por quê? Porque se todas as fontes que excitam o circuito são constantes e estão atuando nesse circuito há muito tempo, quaisquer transientes ou possíveis variações de corrente e tensão já passaram e nós atingimos um regime em que todas as tensões e correntes também são constantes ao longo do tempo. Tá? Isso é bastante importante para nós e só pode ser dito quando as fontes são todas constantes e elas estiverem já atuando por muito tempo no circuito. Isso não pode ser dito quando a nossa fonte é variante. Então, se essa fonte variar ao longo do tempo, nós não podemos dizer que essas correntes e tensões aqui serão constantes, ok? Só pode nessa situação, fonte corrente constante e atuando por muito tempo no circuito. Bom, e por que esta informação aqui é importante para nós? Porque essa informação nos auxiliará na determinação das condições iniciais do circuito,
para a solução do problema do valor inicial. Tá? Então, nesse circuito, nós sabemos já que essas correntes e tensões elas são constantes, elas não variam mais. Tá? Então, IL é uma constante. Agora, se aplicarmos a relação tensão-corrente nesse indutor aqui, então nós sabemos que VL deve ser L dIL dt, e como IL é uma constante, a sua taxa de variação temporal deve ser zero, ou seja, VL é igual a zero. Esta informação é muito importante para nós. Então, quando temos um circuito que apresenta indutores, e esse circuito é excitado por fontes constantes atuando há muito tempo, sejam essas fontes tensão ou corrente, então as tensões em todos os indutores serão zero. Tá? Ou seja, cada um desses indutores estará agindo como se fosse um curto-circuito, porque a diferença de tensão entre os terminais de cada um desses indutores será zero. Note que aqui nós não estamos falando nada a respeito da corrente no indutor. A corrente no indutor ela é constante, mas nós não sabemos o valor. Pode ser zero, pode não ser zero. Aqui, a única coisa que nós podemos afirmar até o momento é que a tensão em cada um desses indutores será zero. Vamos então terminar a resolução do circuito para t menor que t0. Então, antes da comutação da chave, nós sabemos que a tensão VL deve ser zero. Então, esse indutor está funcionando como um curto-circuito. E como esse resistor está em paralelo com esse indutor, então, obrigatoriamente, VR também deve ser zero. Tá? Então, também sabemos que VR será zero, que implica que a corrente no resistor deve ser zero. Para ver isto, basta aplicar a relação tensão-corrente nesse resistor. Nós sabemos que a corrente no resistor será a tensão dividida pela resistência, mas a tensão é zero, então IR é igual a zero. Bom, mas se essa corrente aqui é zero, então toda a corrente que sai aqui da fonte deve passar pelo indutor. Podemos aplicar, por exemplo, a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó. Então, a corrente que entra aqui, IS, é igual a essa corrente mais essa corrente. E a corrente IR é igual a zero. Então, IL deve ser igual a IS. Então, determinamos o valor da corrente IL para todo t menor que t0, que está aqui no meu diagrama. Então, até t0, o valor da corrente no indutor é igual a IS. Aqui, eu vou calcular também a energia armazenada nesse indutor. A expressão da energia armazenada do indutor foi feita na primeira aula desse curso. É dada por L IL ao quadrado sobre 2. Então, como IL é igual a IS, então a energia armazenada nesse indutor para t menor que t0 é L IS ao quadrado sobre 2. Vamos agora analisar o circuito para t maior ou igual a t0, quando a chave comuta aqui para a posição B. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é se existe alguma interferência dessa parte do circuito aqui da esquerda sobre o circuito da direita. Note que esse terminal aqui está em aberto, então essa parte aqui não está mais tendo nenhuma função. A questão é saber se existe alguma corrente passando aqui por esse condutor. Tá? Bom, não haverá corrente aqui. E para ver isso, basta fazer a seguinte análise. Vamos imaginar que está descendo uma corrente I por esse resistor. Okay? Bom, se está descendo uma corrente I por esse resistor, essa corrente tem que subir pelo indutor aqui de baixo para cima e depois da direita para a esquerda para poder descer ali. Então essa corrente aqui também é I. Bom, se está subindo uma corrente I para cima, ela deve estar vindo da esquerda aqui, também com o valor I. Okay? E agora a gente pode aplicar a lei das correntes nesse nó aqui. Note que nós temos I entrando, temos I saindo. Então temos a soma das correntes que entram será I, e a soma das correntes que estão saindo será esse I, mas vamos assumir que essa corrente aqui está saindo, vou chamar aqui de I'. Então mais I'. Então essa corrente está entrando, está saindo I' e está saindo esse I. Mas esse I corta com esse e de fato I' será zero. Tá? Então, quando você tem, isso é um resultado geral, quando você tem dois circuitos, um circuito A conectado a um circuito B por apenas um condutor, tá? Então essa corrente aqui ela é zero. Tá? Então não passa a corrente de A para B e nem de B para A.
Bom, vamos então determinar a equação diferencial que rege esse circuito RL. Então, esse terminal aqui não está mais tendo nenhuma função e eu sei que essa parte do circuito aqui não está interferindo sobre essa associação RL. Então, basta fazer a análise desta malha aqui. Então, aplicando a lei das tensões aqui nessa malha, teremos VL menos VR igual a zero, ou VL igual a VR. E aqui estão indicadas as duas correntes descendo, então uma está no sentido aqui horário e outra no anti-horário, então IL é igual a menos IR. Então, começando pela equação de cima, VL é igual a VR. VL aqui utilizando a relação tensão-corrente desse indutor em convenção de receptor será LD e LDT. E a relação tensão-corrente nesse resistor também em convenção de receptor será VR igual a R vezes IR. Nós sabemos que IL é igual a menos IR, então podemos eliminar o IR aqui escrevendo menos IL. E está aqui a minha equação diferencial. Tá? Note que eu escrevi na forma padrão, aqui eu tinha um L multiplicando o termo de maior derivada, então eu tenho que dividir todos os termos por L. E eu passei esse termo aqui para a esquerda para ficarmos na forma padrão. Tá? Então essa aqui é a minha constante A dessa equação diferencial. Bom, aqui então está a equação diferencial do nosso circuito. Eu desenhei aqui um campo de direções. Tá? E nós sabemos que a solução geral desse tipo de equação será IL de t é igual a uma constante, que I maiúsculo zero, exponencial de menos AT, onde A é R sobre L. É o termo aqui que multiplica IL. Tá? Então agora, para a determinação dessa corrente, aqui dessa constante, nós vamos fazer um balanço de energia nesse circuito. Então nós vamos fazer uma análise da energia armazenada no indutor imediatamente antes e imediatamente depois da comutação da chave. Antes da comutação da chave, em T0-, esse aqui é o símbolo que eu vou utilizar para representar o instante imediatamente antes da comutação. A energia do nosso indutor será a energia em T0-, é L, que multiplica a corrente no indutor imediatamente antes da comutação da chave ao quadrado sobre 2. E a conservação da energia é o seguinte, a energia armazenada no indutor deve se conservar no momento da comutação da chave. Então, a energia imediatamente depois da comutação da chave no indutor deve ser igual à energia imediatamente antes da comutação da chave no indutor, tá? Porque essa energia deve ser conservada. Então, substituindo a expressão aqui da energia antes e da energia depois, nós teremos L vezes ILT0- ao quadrado sobre 2. E a energia imediatamente depois será L ILT0- ao quadrado sobre 2. Corto 2, corto L, então nós chegamos no seguinte resultado. Em indutores, né, a corrente que percorre esse indutor deve ser uma função contínua no momento da comutação da chave. A corrente imediatamente antes da comutação deve ser igual à corrente imediatamente depois da comutação da chave. Podemos agora determinar a constante I maiúsculo zero. Então, para isso, nós vamos impor a continuidade de corrente no indutor no momento da comutação da chave. E isso vai resultar em IL de T0+ igual a IS. Para vermos que a corrente será igual a IS, basta observar o resultado do circuito para T menor que T0. Vamos ver isso no slide. Então, note que para T menor que T0, nós vimos que a corrente no indutor será IS, aqui uma constante. Então, em T0-, imediatamente antes da comutação da chave, a corrente é IS. E essa corrente deverá ser para T0+, imediatamente depois, quando o circuito está agora desconectado aqui da nossa fonte. Então, substituindo esses valores aqui na solução geral, nós chegamos na expressão para I0. E vale a pena salientar mais uma vez que essa constante I maiúsculo zero é o valor dessa exponencial em t igual a zero. Tá? Essa corrente I0 aqui não é o valor da corrente em T0. O valor da corrente T0 é IS. Esse valor aqui não é IS. Os alunos costumam errar aqui. Podemos então compor a solução final. Então a corrente IL de t será IS para t menor que T0 e vai ser a solução da EDO para t maior que T0. Então lembre-se que
A IDO só descreve o comportamento do circuito para T maior que T0. Então, essa parte aqui da solução, a parte exponencial, deve ser descartada e, de fato, a corrente no indutor é, nesse exemplo, IS igual a constante. Determinada corrente no indutor, nós podemos calcular outras grandezas do circuito. Por exemplo, a tensão no resistor é VR igual a R vezes IR. Ela é zero para T menor que T0, como visto. E para T maior que T0, ela será menos R vezes IL. Lembre-se que para T maior que T0, nós mostramos que IR é igual a menos IL, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff. Então, basta substituir a expressão de IL aqui e chegamos no resultado. Podemos também calcular a tensão no indutor. Então, a tensão no indutor é LD e LDT. Então, basta calcular a derivada da expressão do IL, multiplicar por L e teremos aqui a expressão da tensão. Podemos também calcular a potência dissipada no resistor, que é R vezes IR ao quadrado. Também basta substituir a expressão para o IL e chegamos aqui no resultado. Como uma última análise desse circuito, vamos calcular a energia dissipada no resistor entre o instante T0 de comutação da chave até um instante T maior que T0. Então, eu preciso calcular a integral entre T0 e T da potência dissipada no resistor. Então, aqui está a expressão da potência dissipada no resistor. Realizando essa integração, nós chegamos nesta expressão. Agora, vamos calcular o limite para T indo a infinito. Ou seja, eu quero saber qual é a energia total dissipada no resistor entre T0 até infinito. Qual é a energia total se eu deixar o circuito RL por muito tempo funcionando. Então, eu preciso calcular o limite dessa expressão para T indo para infinito. E nós vamos chegar nessa expressão aqui, substituindo I0 maiúsculo aqui pela expressão que nós determinamos anteriormente. Nós veremos que a energia total dissipada no resistor entre T0 e infinito será L IS ao quadrado sobre 2. Mas essa energia aqui é exatamente a energia que estava armazenada no indutor imediatamente antes da abertura da chave, da comutação da chave. Ou seja, se aguardarmos um tempo muito longo, o resistor vai dissipar toda a energia armazenada no indutor. Bom, então o que está acontecendo nesse circuito é o seguinte. Nós temos inicialmente uma fonte de corrente que está conectada a uma associação RL aqui. E essa corrente aqui é responsável por fornecer uma corrente inicial IS, e essa corrente vai passar toda pelo indutor. Nós vimos que IL é igual a IS para T menor que T0, e nesse indutor aqui haverá uma energia igual a L vezes IS ao quadrado sobre 2. Essa energia está armazenada no campo magnético aqui dentro desse indutor. A partir do momento que nós desconectamos a fonte corrente, então essa parte aqui do circuito não vai mais interferir na associação RL, nós temos apenas um resistor e um indutor aqui associados. E esse indutor apresenta uma energia armazenada. Então o que vai acontecer é que esse indutor aqui vai começar a liberar essa energia, então ele vai manter essa corrente IL passando, e o que vai acontecer é que esse resistor aqui vai começar agora a dissipar energia. Ele começa a absorver essa energia, até o ponto em que toda a energia que estava armazenada no indutor será dissipada aqui pelo resistor. E aí o que acontece é que o indutor perde toda essa energia e o circuito para de funcionar. Vamos agora passar a circuitos RC. Vamos então considerar um exemplo bastante parecido com o anterior, porém agora eu substituí o indutor por um capacitor aqui. E a questão agora é determinar a tensão nesse capacitor. Novamente nós temos uma fonte de corrente constante que está atuando por muito tempo nesse circuito. E em T igual a T0, essa chave comuta de posição, desconectando a fonte de corrente do resto aqui da direita. Vamos ver agora o que acontece quando temos fontes constantes atuando por muito tempo em um circuito que apresenta capacitores. Bom, como visto anteriormente, quando o meu circuito é excitado por fontes constantes por muito tempo, todas as tensões e correntes serão constantes também. Portanto, eu posso dizer que a tensão no capacitor será uma constante. Calculando a corrente que percorre esse capacitor,
utilizando a relação tensão corrente, nós temos IC igual a C dVc dt, porém a tensão é uma constante, então a sua derivada deve ser zero. Ou seja, a corrente nesse capacitor deverá ser zero. Isso é um fato importante sobre capacitores. Quando temos um circuito que apresenta capacitores e esse circuito é forçado apenas por fontes constantes atuando por muito tempo, então a corrente em cada um desses capacitores será zero após muito tempo. E esses capacitores terão funcionamento basicamente de um circuito aberto, porque não passa a corrente de um terminal para o outro do capacitor. Note que nós não podemos dizer nada a respeito do valor da tensão Vc. Nós sabemos que ela é constante, mas não sabemos se é zero ou diferente de zero. Depende da situação do seu circuito. Podemos apenas afirmar que a corrente no capacitor será zero. Vamos então terminar a solução desse circuito para t menor que t0. Isso será feito da seguinte forma. Bom, primeiro nós sabemos que esse capacitor está funcionando como um circuito aberto e a corrente IC deve ser zero. Mas se essa corrente aqui é zero, então toda a corrente que sai dessa fonte, aqui IS, deve passar pelo resistor. Então isso implica que R deve ser igual a IS. E se IR é igual a IS, então a tensão no resistor será VR igual a R vezes IR, mais IR igual a IS, então a tensão VR é R vezes IS. Em seguida, nós notamos que esse capacitor está em paralelo com esse resistor. Então a tensão VR deve ser igual a VC. Então VC também é R vezes IS. Aqui eu fiz um gráfico desse trecho da solução. Então para t menor que t0, eu já sei que a tensão VC será R vezes IS. Por fim, aqui eu calculei a energia do capacitor. Nós vimos isso também na primeira aula sobre bipolos. Então, a energia armazenada no campo elétrico desse capacitor será C Vc² sobre 2, onde Vc é R vezes IS. Vamos agora analisar o circuito para t maior que t0. Novamente, aqui eu desenhei já a chave comutada para a posição B e nós sabemos que essa parte do circuito aqui não vai interferir aqui na direita, onde está a nossa associação RC. Novamente, esse terminal aqui A não vai realizar nenhuma função, então basta calcular as leis de Kirchhoff aqui nessa parte. Então nós sabemos que VC deve ser igual a VR, aplicando a lei das tensões aqui, VC menos VR igual a zero, ou VC igual a VR. E novamente as duas correntes estão descendo, então IC é igual a menos IR. Eu posso partir dessa equação aqui, IC é igual a menos IR, e eu sei que IC será C vezes dVc dt, e IR é VR sobre R. Porém, eu sei que VR é igual a VC, então eu posso escrever aqui em função de VC. E obtenho a equação diferencial aqui do meu circuito. Passo para a forma padrão, então aqui deve ter um valor 1 multiplicando a maior derivada, então é só dividir tudo por C. E eu chego na expressão da equação diferencial que deve ser resolvida. Está aqui a equação diferencial e eu sei que a solução geral é dessa forma. Vc de t é V0 exponencial de menos AT, onde A agora é 1 sobre RC. É o termo que multiplica aqui o Vc. Então, novamente, assim como no caso do indutor, nós vamos determinar essa constante aqui fazendo um balanço de energia armazenada no capacitor. Então, a energia armazenada no capacitor imediatamente antes da comutação da chave deve ser igual à energia armazenada no capacitor imediatamente depois da comutação da chave. Vamos então impor que a energia armazenada no capacitor imediatamente depois da comutação da chave deve ser igual à energia armazenada no capacitor imediatamente antes da comutação da chave, porque não houve ainda tempo para essa energia ser dissipada ou ser transmitida para algum outro lugar. Então, impondo essa igualdade de energias, teremos CVC de T0 menos ao quadrado sobre 2 igual a CVC de T0 mais ao quadrado sobre 2. Cortamos o C, cortamos o 2, então chegamos no resultado que a tensão no capacitor imediatamente antes da comutação da chave deve ser igual à tensão no capacitor imediatamente depois da comutação da chave.
Chegamos então a essa conclusão importante para capacitores. Nos capacitores, a tensão em seus terminais deve ser uma função contínua. Então a tensão deve variar de forma contínua no capacitor. Vamos então agora determinar o valor de V0. Então vamos usar a informação de que a tensão no capacitor deve ser uma função contínua. Então Vc de T0 será igual a R vezes S, que é a tensão no capacitor imediatamente antes da comutação da chave. Vamos dar uma olhada no gráfico da solução para T menor que T0. Estamos aqui. Então note que a tensão no capacitor para T menor que T0, nesse exemplo, é sempre igual a R vezes S. Nós estamos interessados no valor da tensão aqui em T0 menos. Então, R vezes IS. Podemos substituir esse valor aqui na solução geral para a determinação da constante V0. Então está aqui a solução do problema do valor inicial para esse problema. Novamente, note que V0 é o valor dessa função em t igual a 0, não é o valor de Vc em T0. Tá? Em T0, a tensão no capacitor é R vezes S. De forma análoga ao exemplo anterior, a solução da EDO só representa o comportamento do circuito para t maior que T0. Então, nós devemos descartar esta parte da solução exponencial, porque a tensão no capacitor até T0 é R vezes IS. Então, está aqui a expressão da solução da tensão no capacitor ao longo do tempo. Determinada a tensão no capacitor, podemos calcular outras grandezas do circuito. Por exemplo, tensão no resistor será VR igual a VC, a corrente no resistor, que será VR sobre R, potência dissipada, que é VR sobre R, então basta substituir as expressões de VC e você vai conseguir determinar todas as outras tensões e correntes do seu circuito. Fazendo análise também da energia dissipada no resistor, assim como no exemplo anterior, podemos calcular a energia dissipada no resistor a partir de T0 até um instante t. Então será a integral da potência dissipada no resistor nesse intervalo. O procedimento é exatamente o que fizemos no exemplo anterior. Calculamos o limite para t indo para infinito e chegamos na expressão que é a energia dissipada pelo resistor a partir de T0 até infinito será C vezes R vezes S ao quadrado sobre 2. E note que essa expressão aqui é a energia armazenada no capacitor em T igual a T0 menos. Então a energia armazenada no capacitor imediatamente antes da comutação da chave. Isso significa que o resistor vai dissipar toda a energia que estava armazenada no capacitor se for dado tempo suficiente para ele. Nessa última parte da aula, vamos ver um resumo do procedimento apresentado. Então, aqui é a solução de circuitos lineares de primeira ordem livres, então não há fontes. O primeiro passo é um passo opcional. Tá? Então, nós vamos observar o nosso circuito e vamos tentar simplificar ele para a solução. Então, nós vamos determinar o circuito equivalente Thevenin ou Norton em relação ao capacitor ou indutor do seu circuito. Se possível, isso serve apenas para simplificar o circuito antes de determinar a equação diferencial. Em seguida, nós vamos de fato determinar a equação diferencial, escrevê-la na forma padrão. Para isso, nós vamos utilizar as leis de Kirchhoff, juntamente com as relações tensão-corrente dos bipolos que estão presentes nesse circuito. Depois disso, nós sabemos que a solução será y de t é igual a uma constante exponencial de menos at, onde essa constante A minúscula aqui é o termo que multiplica o y na equação diferencial ordinária. E para a determinação dessa constante A maiúsculo zero aqui, nós vamos utilizar a condição de conservação de energia no capacitor ou no indutor. No caso do indutor, a conservação de energia impõe que a corrente deve ser contínua e, no caso do capacitor, a tensão no capacitor deve ser contínua. E aí você determina a solução final para o circuito. Essas são as referências utilizadas na aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato.